algo de Deus que eu tenho certeza que você será muito edificado, fortalecido, abençoado. Eu estou com essa impressão forte do Espírito Santo que tem alguma coisa que vai acontecer. Essa palavra, eu posso até entender que ela vai até certo lugar, mas no Espírito eu sinto que ela vai muito mais longe. Uma verdadeira conversão, porque tem conversão que não é verdadeira, infelizmente, nos transforma em produtores do reino de Deus. Pegou? Nós somos transformados em produtores do reino de Deus. É uma alegria imensa ter o privilégio, isso é um privilégio, de servir a Deus. De tudo que existe no planeta Terra, o maior privilégio é servir a Deus. Ao ponto que você vai ter na história da humanidade, pessoas que deixaram tudo para servir a Deus. Você vai ter pessoas que vão fazer mesmo celibato, porque família é de Deus, casamento é de Deus, os filhos são de Deus, mas tem pessoas que para servir a Deus, colocando num nível ainda muito mais alto, não casaram para não ter que se ocupar da esposa ou do marido, para poder servir a Deus em todo o tempo. Servir a Deus é um grande privilégio. É natural, na nossa nova vida, nos tornarmos trabalhadores do reino de Deus. É natural isso. Fazer parte do reino de Deus, realizando a sua vontade, é uma dádiva inestimável. Eu posso até dizer aqui, Pai, que privilégio participar dos teus planos. Você entende isso, igreja? Deus tem planos. Como que eu, um humano tão fraco, e você, somos escolhidos por Deus para fazer parte, para participar de um plano divino. Não é uma coisa pequena, eterna, passageira, tudo aqui passa, não, é uma coisa eterna, é um plano de Deus. Nós participamos, fazemos parte, estamos envolvidos, fazemos acontecer. Deus nos dá capacidade para isso. É fantástico isso. Obrigado, Pai. Será que tem alguém que pode dizer obrigado, Pai, por me escolher para trabalhar contigo? Posso usar até um outro vocabulário. Obrigado, Pai, por me escolher para construir contigo. Será que nós podemos dizer isso de fé e verdade? Vamos lá. Obrigado, Pai, por me escolher para construir contigo. Fala assim, graças a Deus. O tema da mensagem é: usa-me, sou teu. De quem que você é? Usa-me, sou teu. Que o Senhor possa quebrar você, porque nós precisamos ser quebrados. Que o Senhor possa transformar você, e que o Senhor possa encher você, encher de poder, de glória, porque somos escolhidos para participar dos planos de Deus, fazer as coisas de Deus, mas os planos de Deus são tão poderosos, maravilhosos, tão altos. Como que nós vamos, bispo, fazer alguma coisa? Deus nos enche, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá poder, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá orientação,
e nós conseguimos participar com Ele, porque Ele traz-nos para junto dEle e nos dá ferramentas poderosas para que nós possamos fazer as suas obras. Todos vocês que estão aqui, Deus olha para você e Ele sabe que você pode ir muito mais longe do que você pensa que você pode ir. Realmente o Espírito Santo quer tratar conosco nesse dia. Eu tenho certeza que Ele vai trazer cura na alma, libertação, e será uma grande bênção. Nós fazemos parte sim dos planos de Deus, somos abençoados, capacitados, estamos juntos com Deus. Deus nos fez participante das suas obras. Eu tenho aqui a palavra de Deus para compartilhar. Mateus capítulo 13. Se você está com a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, é importante você abrir, é importante você acompanhar. Mateus no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23, vai falar da parábola da semente. São 4 tipos de ambiente. Você está comigo? São 4 tipos de ambiente. O semeador, semente é a palavra de Deus, ok? Entenda o mundo espiritual. A palavra que está saindo daqui, ela está saindo como uma semente, e você que está aí, você está recebendo essa palavra. Você então é como uma terra. A semente cai em você. Uma semente que cai na terra, o que acontece? Germina, ela explode, ela vem à vida. Se você deixa uma semente em qualquer lugar, não acontece isso. Mas a palavra de Deus em contato conosco, ela germina em nós, ela traz um poder sobre a sua vida. Aquilo que você não conseguia fazer por causa da palavra que entrou em você, você consegue fazer. Tem coisas que são impossíveis, mas quando você recebe a palavra, você vai além, você vai mais longe, você vai aonde ninguém nunca foi, porque a palavra em contato conosco nos dá essa autoridade, essa glória. Aqui nós temos essa semente que é a palavra de Deus, que cai sobre pessoas, e nós vemos 3 ambientes diferentes, que são 3 pessoas diferentes, que a palavra não prospera, que a palavra de Deus não funciona. Com isso, nós entendemos que Deus respeita aquilo que Ele deu a cada um de nós. Deus respeita a tua escolha, Deus respeita as tuas decisões. Ele te deu livre arbítrio para você escolher o bem ou escolher o mal, para você andar para a direita ou andar pela esquerda. Nós somos livres para escolher, livres. Por isso que tem 3 sementes de 4, uma funciona, 3 não funcionam. Uma delas é a palavra de Deus, quando entra em contato com você, terra, mas você não entende a palavra. Às vezes Deus entrega num culto como esse uma palavra de fé, e tem gente que pega a palavra, sai daqui, isso começa a virar um turbilhão de poder dentro dele. Ele sai daqui e conquista coisas muito complicadas, mas ele consegue. Outros nem vê acontecendo nada, não entende. Por quê? Jesus vai dizer que essa é uma semente que é lhe roubado o entendimento. E por incrível que pareça, são demônios, espíritos malignos que roubam o entendimento. Misericórdia, que ninguém aqui nessa sala, ou que está me ouvindo de longe, seja roubado por demônios do entendimento que a palavra está dando, para te levar muito mais longe e poderosamente. Tem outra semente que cai em pessoas, que quando ela ouve a palavra,
ela fica feliz com a palavra. A palavra é uma alegria. Ela fica jubilosa. Fica naquele humor, naquela alegria. Uau, uau, que palavra! Mas é só superficial, é só emocional. Não é algo que penetra, que entra profundamente. É como a semente que cai no meio, melhor dizendo, cai numa terra que é rasa, tem muita pedra. Aí o que acontece? Brota, parece que tem resultado, veio na frente da igreja, chorou, levantou a mão, saiu com alegria, mas é artificial. Na hora que vem lá fora perseguição, as lutas, a pressão, não suporta, porque está superficial, não entrou. Quando o sol vem e queima a plantinha, não tem raiz profunda e morre. Mas tem uns que deixam entrar a semente lá dentro. Vem a perseguição, vem a calúnia, vem a bomba, vem as coisas que sufocam, te perseguem, te apertam, mas você está firme, porque a palavra está lá dentro de você. Outros são aqueles que a palavra cai no seu coração, ela germina também, mas também não tem força, porque ela está no meio de espinhos, e ela começa então, germinou, começa a nascer, e ela não tem espaço para crescer, porque os espinhos sufocam, aperta, ela é ferida, ela é machucada, e ela morre. É o tipo de pessoa que começa a dar atenção ao mundo, deseja as coisas do mundo, olha para as riquezas, para os tesouros, para a vaidade, para os prazeres, e isso é como espinho, e vai matando. Então a palavra é morta, é sufocada, porque ela está olhando para o mundo. Mas no entanto, tem uma semente, que é a palavra de Deus, que cai em terra boa. Tem terra boa nesta manhã aqui? Tem terra boa aqui? Você é terra boa? Você tem certeza? Quem é terra boa, diga graças a Deus. A semente cai na terra boa. E quando a semente cai na terra boa, germina. Escute isso que Deus está falando com a igreja. Não existe nenhuma pessoa que tem encontro com a palavra de Deus que fica sem frutificar, porque a planta vai nascer, germinar, e ela vai crescer. Ela cresce e ela começa a produzir. Não existe, pastor Dian, no reino de Deus, na palavra de Deus, no mundo espiritual, uma pessoa que teve encontro com a palavra, que se converteu, que aceitou Jesus e que não frutifica. Não existe isso. Jesus está ensinando isso aqui em Mateus no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23. Não existe. Ele vai dizer que todos aqueles que tiverem encontro com a palavra de Deus, eles trabalham, eles frutificam, eles servem. Não existe alguém que tem encontro com a palavra de Deus que fica sentado, que não faz nada. Não existe. E é interessante que dentro desse contexto, quando você lê o capítulo 13, os discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, essa parábola significa o quê? Que eu acabei de explicar para vocês. Jesus explicou para eles. Significa o quê? E Jesus explica tudo isso para eles. E eles pensam assim: mas e esse povo que está lá fora? O Senhor contou a parábola, mas se nós que estamos com o Senhor, somos discípulos, não entendemos a parábola do semeador, e eles
Como é que vai fazer? Você sabe o que Jesus responde? Eles estão com o coração fechado, fecharam a mente, os ouvidos estão tapados. Não adianta falar com eles, porque eles não querem ouvir, porque eles não querem obedecer. Você sabia que tem isso? Até esse tipo de pessoa, Deus não fica correndo atrás. Às vezes nós, na nossa mentalidade, nessa questão de querer, talvez com dó de um ou de outro, ficar correndo atrás, não existe isso. Jesus disse: está se cumprindo o que foi dito o profeta Isaías. Fechar o coração, colocar o comichão no ouvido, porque não querem obedecer a palavra de Deus. Eles querem viver a vida deles, eles não querem viver a vida de Deus. Por isso a palavra neles, eu nem explico, porque você vai explicar e não adianta, porque eles estão fechados. Eu quero acreditar que nessa manhã não tem ninguém fechado aqui, mas que estão todos abertos para a vontade de Deus, o querer de Deus e servir a Deus. Mas há uma outra questão que os discípulos levantam ainda, e Jesus vai trabalhar isso, e é fantástico isso, porque Jesus ele vai mostrar como que funciona o mundo espiritual. Ele continua dizendo outra parábola, dizendo que o semeador plantou trigo, muito trigo, e quando chegou o momento que germinou e começou a brotar, eles viram que tinha outro tipo de planta no meio. E os discípulos então, ouvindo essa parábola de Jesus, Jesus continua contando, dizendo que as pessoas que trabalhavam para o dono dessa agricultura, o patrão dessa plantação, perguntam para ele, que é Deus: Senhor, o senhor não plantou boa semente? Oh, palavra de Deus poderosa. Não foi feito tudo certinho? Foi. Como então que está no meio da plantação uma outra planta chamada joio, que é idêntica ao trigo, igualzinha? Só dá para ver a diferença no momento da colheita, porque o trigo, quando você quebra os favos, tem um grão. Já o joio, quando você quebra o favo, não tem nada, é só palha, não tem conteúdo, não tem nada, não tem alimento. E aí eles perguntam: como nós vamos fazer? Nós vamos tirar o joio do meio, porque tem muito joio misturado. Não, deixa o joio lá. No momento da colheita, será separado o joio do trigo. Quando nós vier, quando eu descer para colher, vou colocar os bodes à minha esquerda e os filhos à minha direita. É nesse momento que será separado. E Jesus na parábola fala: um inimigo entrou de noite e semeou no meio. Eu quero que você entenda hoje aqui, que na igreja, todas as igrejas, o diabo entra e coloca pessoas dentro da igreja que não são salvas. Sempre tem, todas as igrejas, pessoas que não são de Deus. Não pense você que todo mundo que está dentro da igreja é salvo e vai para o céu, porque tem gente que é plantado pelo diabo, que é joio, não presta. Mas você não tem que ficar julgando, porque Jesus disse: não julga, não tira, não arranca. Não, isso não é papel da igreja fazer isso. Nós temos que tratar todo mundo bem. Porém, Jesus vai dizer assim: a quem é dado, mais lhe será dado, e aquele que tem será tirado. E quando você vai estudar isso, é aquilo que está acontecendo em todos os países. Você está comigo? Você sabe o que é isso? Eu vou te falar, você vai me dizer se é ou não é. Talvez você não viu, mas quem sabe você já viu. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dinheiro ela atrai. Já viu isso? Eu conheço pessoas milionárias e é desse jeito. Hoje está com X milhões, amanhã aumentou, depois da manhã aumentou.
Quem tem, cada dia tem mais. E quem não tem, não tem. E o que tem, perde. Não acontece isso? Interessante que no mundo espiritual é assim. Jesus vai falar isso em parábolas diferentes. Que aqueles que têm e conseguem mais, Deus ainda vai aumentar e vai dar mais ainda. Mas aqueles que têm e não conseguem aumentar, o pouco que tem será tirado. Isso está em Mateus capítulo 25, falando dos talentos, que o patrão, é outra parábola de Jesus, o patrão chega e chama 3 empregados. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, e para o outro ele dá 1 talento. Aí o que acontece? Aquele de 5 talentos trabalha, se esforça, serve, investe, paga o preço e consegue mais 5, está com 10. O outro que tem 2, a mesma coisa, trabalha, se esforça, paga o preço, ganha mais 2, está com 4. E aquele que tem 1 fala assim: não, o meu patrão é muito duro, ele é severo, ele ajunta onde não espalhou, onde não plantou, aquela coisa toda, e enterra. Quando o patrão chega, aquele 1 apresenta 10, o outro apresenta 4, e esse diz: Senhor, eu não fiz nada. É a mesma princípio, o mesmo princípio que é ensinado em Mateus 13, agora é ensinado aqui em Mateus 25, dizendo assim: quem tem e consegue mais, ainda eu acrescentarei mais, e o que não tem, o pouco que tem será tirado. O mesmo princípio em parábolas diferentes, mas o contexto espiritual é o mesmo. Toda vez que uma pessoa aceita Jesus e se converte, que a palavra tem encontro com ela se torna trabalhador, porque na primeira parábola das sementes, existe o que dá 30% de trabalho, o que dá 60% de trabalho e o que dá 100% de trabalho. No reino de Deus, para o convertido, aquele que tem Jesus, não existe preguiçoso, não existe quem não trabalha, não existe quem não faz nada, não tem isso na Bíblia, não tem isso no mundo espiritual, não existe isso. Inclusive, os 7 pecados capitais, que é pregado há milênios, um deles é a preguiça. Em Provérbios está escrito: eu passei pela casa do preguiçoso, seu muro estava quebrado, o mato cresceu, sua casa, preguiça, porque hoje ele levanta e fala assim: vou deixar para amanhã. Aí ele escuta o barulho da porta, que vai abrir porque não passa óleo, vai... Aí ele fala: não, tem um leão lá fora, deixa eu deitar. Tem gente que não conhece Deus e está na igreja. Tem gente que não conhece a Bíblia, a palavra de Deus, e está na igreja. Preguiçoso não entra no céu. Você pode ter Jesus, você pode ter dado a vida para Ele, mas não entra no céu, porque a pessoa que tem encontro com a palavra de Deus, que recebe a palavra que é semente, faz com que ela sirva. Todo convertido, todos que vão para o céu, eles têm trabalho, eles servem. O mínimo é 30%, o máximo é 100%. E aqui você vai ver na parábola de Mateus 25, você vai ver que Jesus vai deixar muito claro: converteu a pessoa, recebeu o dom do Senhor, com esse dom eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar outros dons, eu vou buscar outras capacidades, outros talentos, Deus será acrescentado, porque eu estou trabalhando, conquistando, me esforçando. Não estou cansado, posso me cansar, durmo, levanto no outro dia, mas continuo. Não uso a palavra cansado para não fazer o que eu tenho para fazer. Hoje em dia, nós temos aí tantas mensagens diabólicas na boca de gente que não é ninguém.
tanto coach hoje em dia, você já viu isso? Os coaches espirituais, não tem chamado, não tem unção, não foi separado, não tem reconhecimento, mas são os coaches que vai te guiar para você ter uma vida melhor. E eles vão falar para você: se você está cansado, você está cansada, para de trabalhar, você tem tanta coisa para fazer, você vai trabalhar na igreja ainda, você vai trabalhar para as coisas de Deus, você está se matando, está acabando com a sua família. Que mentira! Eu tenho visto com os meus olhos, testemunho prático na vida de pessoas, que aqueles que trabalham nas coisas de Deus, no reino de Deus, na igreja, se dedicam, está bem, a sua casa está bem, os seus filhos estão bem, tudo funciona. E aqueles que estão dizendo: estou cansado, preciso dar um tempo para o meu marido, preciso dar um tempo para minha esposa, preciso dar um tempo para o meu filho, está uma desgraça, casamento acabando, filhos desviados, que não buscam a Deus, que não estão na igreja, por quê? Estão cansados. Mas como eu fiz na introdução, que privilégio ser chamado por Deus e ser trabalhador do seu reino, participar da construção dos planos de Deus. Que privilégio, Ele me capacita para trabalhar, Ele te capacita para trabalhar. Que coisa mais fantástica! E nos talentos é exatamente isso. Você se converteu, você recebe algo, mas se você não trabalha, e você não desenvolve e não cresce, quando Jesus voltar, Ele vai pegar o que te deu, porque você não trabalha, você é preguiçoso, e Ele vai dar para o outro que trabalha. Já tem tanto, mas vai receber mais ainda. É a mesma coisa que eu falei que está acontecendo no mundo já hoje. O rico cada dia mais rico e o pobre pobre. E olha que tem uns pobres que às vezes conseguem uma coisa aí, não sei, às vezes dá uma sorte, mas é pegar, daqui a pouco perdeu tudo de novo. Parece até que é igual na Índia, né? Parece que tem um cão amarrado num cara, que nasceu para ser pobre, tem que ser pobre. Já viu isso na Índia? Na Índia tem esse espírito, sabia? Quem nasce pobre é uma casta que se fala, nunca vai ser rico. E quem nasce rico é sempre rico. Isso acontece na Índia. É raro você ter uma pessoa que é da pobreza que subiu, raro. E tem demônio operando. Mas aqui tem que estar falando é Deus. Se você se converteu e você está cansado, porque você tem que cuidar do teu filho, porque você tem que cuidar do seu trabalho, porque não sei o quê, tudo isso passa. O que importa é o trabalho do reino de Deus. E todos aqueles que trabalham, Deus abençoa. Quem está falando isso é o apóstolo. Porque infelizmente tem umas pessoas que dão ouvido para o diabo e ficam na luta, porque a palavra vai de encontro. Deus vai de encontro conosco, os nossos defeitos, nossos erros, porque Ele quer consertar, Ele quer operar, Ele quer transformar, Ele quer nos colocar bonitos. Mas aí bate no ego de muitos e fala: eu não aceito essa palavra do apóstolo. Não é do apóstolo, não, é de Deus, está na Bíblia. Te citei 2 textos bíblicos claramente sobre isso, mas tem mais. Eu vou te citar um outro aqui que é fantástico esse texto. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse produz muitos frutos. Todavia, ele é cortado, é provado, eu aperto, eu coloco em provas, momentos de dificuldades. Por quê? Porque uma árvore, nós somos como árvores no mundo espiritual. Uma árvore, quem já trabalhou com árvore, quando você poda, quando você faz cortes para tratar com ela, ela puxa a seiva mais forte, ela vem com mais força. E se o ano passado ela produziu um tanto de fruto, sendo podada, tratada, cortada, ela explode com muitos mais frutos. Deus nos prova para que nós tenhamos mais trabalhos. Outro texto, Jesus ensinando, João 15, só que não para aí, Ele vai dizer assim: e aqueles, olha aqui bispo, e aqueles que não trabalham,
Não existe crente que não trabalha. Não existe no reino de Deus, na palavra de Deus, na teologia, no conhecimento. Não existe crente que não trabalha para Deus. Não existe. Está dizendo aqui Jesus: e aquele que está em mim. Não está fora dele não. Aceitou Jesus, está nele. Está nele. E aquele que está em mim, eu sou a videira, é um galho que não produz, não tem fruta, não trabalha, está cansado, está cansada, não tem tempo, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido. Vai ver onde você vai dar. Jesus diz assim: esse é cortado fora, é tirado do reino, e é jogado para o fogo, e é queimado, vai para o inferno. Há um entendimento das coisas de Deus tão errado de tanta gente, porque quando você se converte, a palavra bate em você, existe um prazer de andar com Deus, existe um prazer de cultuar a Deus, existe um prazer de servir a Deus. Você diz: eis-me aqui, Senhor, como nós cantamos, como você cantou, usa-me, sonda-me, conhece-me, quebra-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Quando nós cantamos, que música muito bem feita, quando? Em qualquer lugar, em qualquer hora, porque quando nós somos de Deus, nós não temos essa não, hoje não tenho tempo para isso. Bateu a oportunidade, você está frutificando, você está falando das coisas de Deus. Por isso, há anos a minha mensagem nunca mudou, porque eu prego a Bíblia. Eu digo: crente que não vem de domingo na igreja é crente fraco. Ué, mas o que aconteceu? Eu tinha muito trabalho para fazer. Você está com problemas, porque você precisa aprender que quem cuida é Deus. Nós temos que trabalhar? Temos que nos esforçar? Temos, mas quem cuida é Deus. Você vai deixar Deus em segundo lugar? Você não tem tempo de vir para a igreja. Nós estamos tendo, graças a Deus, culto todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. Eu tive pastores que, quando começou 40 dias de louvor e adoração, eu tive pastores que um conversou com o outro em casa e falou assim: hoje é quarta-feira, começa hoje, nós vamos lá para dar apoio para o apóstolo e para a apóstola, porque coitados, eles estão tão lutando para as coisas de Deus, mas vai ter tão pouca gente, ele vai ficar tão triste, ela vai ficar tão triste. Quando eles chegaram, a sala estava cheia. Sabe por quê? Porque tem trigo na igreja, tem joio, mas tem trigo. Gente que está trabalhando, gente que está se esforçando, gente que está pagando preço, gente que teve encontro com a palavra, gente que não está aí dando desculpa à preguiça, desculpa às situações. Não, ele está buscando a Deus, porque ele sabe que a prioridade dele é Deus. A vida passa, o dinheiro passa, o casamento passa, os filhos passam, tudo passa, mas Deus permanece para sempre. Nós não buscamos tesouros que a prata tesouros que a ferrugem, o ladrão rouba e a ferrugem come. Não, os nossos tesouros são celestiais, eternos. Por isso que eu digo que teve gente que abriu mão de tudo para servir a Deus com toda a sua força. Você sabia que eu tive um encontro de verdade com Deus, fui transformado, fui mudado. Na minha casa, que todos crentes, criados dentro da igreja, pastores, missionários, servos, na minha casa, todo mundo viu uma pessoa, que era eu, que agora virou outra pessoa, mudou, porque eu tive encontro com o Senhor. Quando você o vê, você não quer mais nada, Ele é tudo, Ele é a razão de tudo. Quando você está perto dEle, você vê que realmente Ele é tudo. Eu não queria mais nada, eu só queria Deus, e Deus, e Deus. Eu cheguei até me organizar e me planejar, porque eu não queria casar, porque eu queria viver só para Deus.
de dia e de noite, de dia, vivendo para Deus 24 horas, servindo e servindo e servindo. E eu vou contar uma coisa para vocês: eu casei porque Deus mandou eu casar. Casei, e Deus me deu uma mulher de Deus, e Deus me deu filhos de Deus. A nossa casa, nós servimos ao Senhor. Que bênção! Escute o que eu vou te dizer. Não foi uma vez que eu ouvi isso, não foi 2 vezes que eu ouvi isso, foi muitas vezes. Gente da minha casa, gente dos meus parentes, familiares, gente dos familiares da minha esposa, que também é tudo pastor, tem pastor e missionário para todo lado também. Gente, amigos que são pastores, bispos, apóstolos, profetas, muitos que vieram falar comigo: Fernando, vai devagar, para um pouco, o seu corpo é de carne e osso, você precisa dormir, você precisa comer melhor. Vocês não têm ideia de quantas pessoas vieram cuidar de mim, falando que eu estava acelerado, trabalhando muito para Deus. Você sabe que durante 10 anos, eu dormia 1 hora por dia, 2, 3 horas. Estou aqui, ó, vivo, com força. E tem gente aí que não estava servindo a Deus, está na cama, está doente. Tive AVC, fui para a cama. Mas muitos não sabem, esse AVC foi Deus que pôs. Eu não falei agora há pouco que Deus, Ele prova para cortar e fazer, dar mais fruto. Deus estava tratando comigo, e lá ali na cama, Deus estava tratando comigo, e foi diferente quando eu levantei. Não tenho problemas. Minha esposa é prova, meus filhos é prova que vivem comigo, de servir a Deus. Pergunte para ela. Qualquer coisa que é para mim fazer para Deus, eu faço de dia e de noite, 24 horas. Tem dia para mim, tem dificuldade, eu reclamo? Não reclamo, faço sempre com alegria. Eu trabalho para Deus. Fui privilegiado, assim como você também é privilegiado. Senhor, o Senhor me capacita, o Senhor me dá condições para construir contigo, fazer os teus planos. Que privilégio! Eu vou contar para você um mistério. Eu fiz uma besteira muito grave. Esse meu jeitão de, sabe, sanguíneo, colérico, eu sou assim, esse temperamento. Catei uma moto num lugar que era perigoso, e só vai até aqui, que moto porcaria. E aí daqui a pouco a moto quase que eu consegui controlar. Primeiro aviso, vai devagar. Daqui a pouco outro, perdi. A moto era chão de terra, de pedrinha, que até o carro escorrega. Agora vai, vou ralar todo. Segundo aviso, nada. Na frente, mais uma vez, quase um acidente. Terceiro aviso. Daqui a pouco, a pancada foi tão grave que eu tive um traumatismo na cabeça. Saía sangue do ouvido, do nariz e da boca. O meu corpo ficou inteiro preto de pancada que eu tomei, costelas quebradas. Tanto é que os médicos que trataram de mim fizeram tudo quanto é tipo de exame que existe. Fiz no Brasil e fiz na Bélgica. O meu corpo está fora da posição. Aqui está a coluna e os ossos. Eu estou torto, eu estou domado. Eu sinto dor nos braços todos os dias. Agora eu estou com dor, estou mexendo, mas estou com dor. E eu morri no acidente. Eu morri. O Espírito Santo chega para mim. Na hora que eu fui respirar, a última respiração, já estava acabando, era a última. O Espírito Santo falou assim para mim: respira. E eu fiz e continuei vivo. Depois disso, queria ter ido para o céu, porque eu conheço um pouquinho do céu. O céu vale a pena. Eu queria ter ido para o céu.
E eu falei com Deus: Deus, por que o Senhor me deixou vivo? Por que o Senhor não me deixou ir para o céu? Eu já queria estar aí. Eu tive 5 dias falando com Deus e fiquei muito aborrecido, muito entristecido, e eu estava nessa com Deus. E aí Deus falou comigo: eu te dei um privilégio. Deus falou comigo. E eu não entendi. Comecei a orar e buscar Deus, e depois eu entendi. O nosso trabalho, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, está escrito, palavra de Deus, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tudo que você faz, seja, olha só a questão da salvação. Jesus vai voltar, Ele vai dizer: entra aqui para o meu reino, porque você esteve comigo e me ajudou. Mas o que eu fiz? Eu estava com sede, você me deu água. Eu estava com fome e você me deu comida. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava doente e você foi me visitar. Mas quando, Senhor? Quando você fez a um desses pequeninos, você fez para mim. Você, para cá, para o inferno. Você não entra no céu. Por quê? Porque eu estive com fome e você não fez nada. Estive com sede e você não fez nada. Você está vendo o trabalho? Você está vendo a ligação em todas as coisas? Deus falou comigo, te deu o privilégio de trabalhar. E eu fui começar a entender essa coisa. O galardão são coisas que nós vamos receber como pagamentos eternos. E galardão só se conquista nessa vida. Nessa vida. É aqui no planeta Terra, é nessa vida. Você faz. Às vezes você não está recebendo nada agora, Deus não está dando, eu não estou nem aí. Eu quero que se amontoa no céu tudo aquilo que Ele quer me dar como galardão, como presente, como salário, porque lá no céu, escute isso, você precisa conhecer a Bíblia. Lá no céu tem diferença de salvo para salvo. Tem uns que vão ter muito, tem outros que vão ter pouco. A Bíblia fala de tesouro, vai ter gente que vai ter muito tesouro, vai ter gente que vai ter pouco, só que não é na terra não, na terra tem diferença. Agora imagina no céu, que é eterno. Quando eu entendi que Deus estava me dando oportunidade, privilégio de continuar trabalhando, que eu tenho coisas para fazer que eu não terminei, eu falei, graças a Deus. Tentaram me parar, falaram que eu ia morrer, que eu ia ficar doente. Em casa todo mundo fica doente, eu não fico doente, porque eu estou trabalhando. O trabalho é saúde. Todo mundo que aposenta vai para casa, fica doente. Eu conheço aqueles que aposentam e falam, eu não vou parar de trabalhar, e vai trabalhar e fica com saúde. Mas que mentira que é essa? Que está entrando na cabeça de muito crente aí por causa de coach. Calma. Olha a mentira aí. Não trabalha mais não. A igreja está te matando. A igreja está consumindo todo o teu tempo. Mentira do diabo. É a igreja que vai te dar vida, porque a igreja é a casa dele. Aqui tudo que acontece é dele. Se você tem ele como prioridade, a igreja também está. Porque um crente, ele é membro de uma igreja. Ele está sentado em obediência a uma liderança de igreja, e ele recebe dons de Deus que não funcionam fora da igreja. Os dons e talentos de Deus é para dentro da igreja. Você quer prioridade com Deus? Está ligado à igreja. Eu quero que você saia daqui incomodado, não comigo, mas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo te pega e te incomoda. Que você saia por aquela porta ali, com a cabeça baixa, se arrastando, dizendo, tenho que mudar. Eu sou aquele que falta de culto, eu não estou presente, eu não estou fazendo nada na igreja. Quando me pede alguma coisa, eu nem quero fazer. Acho que o pessoal é folgado. Quero que você saia arrastado daqui, incomodado com a verdade da palavra. Deus nos chamou, a cada um de nós, para trabalharmos, para servirmos. Eu tive uma pessoa da igreja que fez uma confissão para mim. Eu recebi uma visão e eu compartilhei. Eu não sei se foi na passagem do ano. Eu compartilhei essa visão. Deus me deu uma visão de um rei que era Deus.
dentro de um palácio muito rico, o chão de ouro, o lugar era lindo, e o filho estava ali limpando, o príncipe, mas ele estava fedendo, sujo, roupa rasgada, despenteado, usando droga. O rei, que é Deus, chega e olha seu filho limpando a casa, ele está limpando, está trabalhando, e fala: não, não quero, eu não quero esse tipo de trabalho, você tem que estar limpo. Aí teve pessoa que disse aqui que chorou nesse culto, chorou, veio confessar para mim, que Deus falou com essa pessoa muito, que ela era essa pessoa, ela confessou para mim, ela era essa pessoa, que estava fazendo as coisas de Deus com hipocrisia, trabalhava na igreja, fazia as coisas, trabalhava, mas era hipócrita, não tinha vida com Deus, não estava bem, fazia, sabe, por fazer, para os outros ver, porque o trabalho dá para você enganar os outros, né? Ainda mais crente, você começa a fazer como se você, porque o crente tem que trabalhar, aí tem gente para enganar os outros, trabalha para dizer que está bem, e não está. Aí falou para mim: agora eu não estou fazendo mais nada, agora eu parei com tudo, estou resolvendo minha vida. Eu falei assim: você não entendeu nada. O rei, ele quer que trabalhe, mas você precisa estar limpo. Se você não está limpa, se limpa, se trata, converte, cura, arruma, troca roupa, passa perfume, anda com Deus, mas trabalha, porque Deus não quer um filho agora limpo, bonito, cheiroso, deitado numa rede e a casa tudo para limpar. Falei para a pessoa, não sei se entrou na cabeça, existe um equilíbrio. Você estava de um lado, você foi para o outro lado agora, você parou tudo. Você precisa achar o equilíbrio de uma pessoa que está agradando a Deus, está vivendo em santidade, mas que está trabalhando, porque o trabalho está na vida do crente. Crente que não trabalha tem problema. E eu estou vendo aqui um monte de crente com problema. E você acha que isso aqui é coisinha simples? Não é não. O que eu estou te falando é uma palavra que vem lá do trono de Deus. Jesus insistiu nisso muitas vezes, e eu vou terminar com esse versículo aqui, ó. Versículo que é poderoso, Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Leia em casa, você que é crente, a palavra de Deus que é eterno e que você vai para o céu. Leia Efésios capítulo 2 todo e entenda que em Cristo Jesus nós fomos criados para as boas obras. Crente que não trabalha está errado, está doente, está com problema. Talvez é um demônio que está te enganando, talvez é algum coach que fez a sua cabeça e você se agradou porque você quer água fresca e rede. Deus está nos chamando para trabalhar. Hoje nós tivemos a nossa escola de discípulo e nós vimos o poder do louvor e da adoração. Todos os exemplos bíblicos, você vai ver gente que está com a manga arregaçada. Ninguém está sentado numa rede tomando um suquinho. Eles estão trabalhando. E não é trabalhando para si não, para os seus sonhos, para o seu dinheiro, para a sua conquista, para a sua casa, para o seu carro. Não. Eles estão trabalhando para Deus. Eles abrem mão de tudo para Deus. Isso é crente. Isso é convertido. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Isso é gente que é terra, que tem um encontro com a semente, que é a palavra de Deus, e produz fé, poder, e reage, dá fruto. Você é como uma árvore. Se eu pudesse pedir para Deus: Deus, abre a minha visão e mostra a pessoa como árvore, deixa eu ver se tem fruto, deixa eu ver se tem fruto em você, ou se você está só uma árvore seca.
Deus nos chama para trabalhar. Deus te chama para trabalhar. Não existe no reino de Deus um convertido que não faça nada. Não existe. Se você precisa de libertação, vamos fazer a libertação. Mas entrega a sua vida a Jesus. Louve a Deus através do seu trabalho. Louve a Deus através do seu serviço a Deus. Louve a Deus através da sua vida com Deus. Louve a Deus em tudo que você faz. Deus nos criou para louvor e glória do seu nome. Entra no lugar, que é o lugar onde você fica completo, guardado, protegido, abençoado. Vamos ficar de pé. Primeiro aos Coríntios 15, 58, que eu já citei. Portanto, os meus amados, termina assim, ó. Portanto, depois de tudo que foi dito, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Tem um termo que diz constantes. E sempre abundantes na obra do Senhor. Tem crente aí? Levanta a mão quem hoje desistiu de ser crente. Por favor, seja honesto. Isso aqui não é mensagem de apóstolo Fernando, não. Você pode ler todos os textos de novo. Você pode estudar, você pode se aprofundar. Não existe crente que não trabalha. Não existe. Se você se converteu é para trabalhar e servir a Deus. E Ele é prioridade. Você não agrada você, você agrada a Ele. Tem alguém que quer parar de ser crente hoje? Levanta a mão. Levanta só assim, se você não quer que ninguém veja, só para mim te ver. Faz assim para mim, assim, ó. Só na frente, assim, ó. Ninguém está te vendo, ó, aqui. Você faz só assim para mim te ver. Por favor, gente. Alguém tem que parar, porque as atitudes de se agradar a si mesmo, de não fazer nada para Deus, está cheio aqui, está cheio. Quer dizer que você vai mudar? Ei, vocês estão aí? Vocês estão aí? Pelo menos um faz assim: hoje eu deixo de ser crente, eu não quero trabalhar. Pelo menos fala que você não quer trabalhar para Deus. Faz pelo menos um, faz só um sinalzinho para mim assim. Aqui, eu não vou te entregar não, te prometo. Meu Deus, isso é um problema para mim. Sabe por que é um problema isso para mim? Porque eu estou em oração, eu estou crendo no poder do Espírito Santo, eu estou crendo que na minha boca Deus está falando através de mim, eu estou liberando o Espírito Santo. Não é eu, é Ele. Então tinha que impactar alguém tinha que falar: não, eu não quero mais ser crente, porque eu entendi esse negócio. Mas ninguém. Ou vocês são verdadeiros, vocês querem ser crente mesmo, quer andar com Deus, quer ir para o céu. Então eu vou fazer diferente. E eu vou procurar quem está de mão baixa, porque eu vou te pegar. Não é possível que eu peguei assim, Deus não me usou. Pelo amor de Deus. Quem está tendo encontro com Deus, a sua palavra, e entendeu que é para viver para Ele e servi-lo, vai ter que trabalhar. Levanta a mão. Eu olhei para a Kézia ali, ela... Nossa, não estou achando ninguém com a mão abaixada. Nossa, você queria pegar uma, mas vocês estão espertos, você sabe que eu pego, né? Sabe que eu pego, né? Fala: fulano aí, vai saindo pela porta ali já, ó, já sai. Aqui é lugar para crente. Pode entrar não crente, mas vai aceitar Jesus. Você quer ir para o céu então? Fala assim: eu quero servir a Deus, trabalhar para Deus, em qualquer tempo, em qualquer horário, em qualquer lugar. Conte comigo
Eis-me aqui, Senhor. Ufa! Você sabe que isso é libertação? Se vocês soubessem o tanto de demônio que estão guerreando aqui, vocês pensam que é só uma coisinha assim? Tem guerra aqui no mundo espiritual. Seja abençoado. Seja abençoado. Porque você escolheu Deus. E quem escolhe Deus é abençoado. No mundo tereis aflições, tem luta, tem dificuldade, tem choro, mas vocês vencerão. Você é abençoado, você é abençoada. O povo de Deus é abençoado. E é um povo que não está sentado, que não está deitado na rede, mas está trabalhando. Ele está produzindo, servindo a Deus. Levante suas mãos para o Senhor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por aquilo que o Senhor está tratando conosco. Te agradecemos por esses 40 dias de louvor e adoração. Recebe, Senhor, porque o primeiro louvor é a nossa vida entregue a Ti. Nós queremos Te louvar dando tudo que somos para Ti. Recebe a nossa vida como adoração. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, em o nome de Jesus. E tudo aquilo que está prendendo, amarrando, seja solto agora, no nome de Jesus. Seja abençoado. E o povo de Deus diga amém.